Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías 53 é uma passagem profética. Profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 e versículo 5. O livro de Isaías é chamado de mini-bíblia. Por quê? A Bíblia são 66 livros. O livro de Isaías é 66 capítulos. A Bíblia são 39 livros do Velho Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Isaías, 39 capítulos, fala mais das coisas do Velho Testamento. E 27 capítulos são profecias sobre o Messias que haveria de vir. E o Messias veio mais ou menos 700 anos depois. Tudo que as profecias bíblicas aqui do profeta Isaías que foram registradas, vai deixar bem claro e vai se manifestar exatamente no Novo Testamento o que aconteceu com a vinda do Messias. Então, o profeta Isaías, quando Deus pega algumas pessoas como ele, você tem uma ideia, ele foi cerrado ao meio. De ponta cabeça, ele foi cerrado ao meio. Deus teve um chamado para ele, ele andou 3 anos nu. Parece um cara louco, né? Para que houvesse, mas aquilo tinha todo um significado, não dá tempo de falar isso, mas tinha todo um significado. Mas para que a palavra de Deus, na época, na cultura, ela tivesse um efeito impactante. Então vamos lá, Isaías 53, versículo 4 e 5, diz assim a minha tradução. Cada vez que eu leio esse versículo, isso me comove, me dá um nó na garganta. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Assente-se, por favor. Deus quer te livrar dessa angústia física. Algumas pessoas, pode reparar, independente da idade delas, sempre estão cansadas. Ah, meu Deus, misericórdia. Tem misericórdia. Eu não valho mais nada. Já ouviu essa frase? Eu não valho mais nada. Ah, pastor, se eu pudesse, eu ficava na cama o dia inteiro. Eu não tenho ânimo para nada. Ah, meu Deus, eu estou ficando velho, porque me dói tudo, pastor. Dá vontade de me enrolar num cobertor de salompa para dormir. Um desânimo. Há pessoas que o problema físico, ele só migra de uma parte para outra. Só migra, porque nunca está bom. Doença, câncer, zika, chikungunya, refluxo, hemorroida, garganta, que sempre está ruim, alergia, doença de pele. Meu irmão, tudo é só assistir sobre uma doença que pega. É impressionante. Anorexia, bulimia, sempre com o problema da imagem distorcida. Às vezes a pessoa é uma pessoa naturalmente muito serena, uma pessoa muito bonita, independente da idade. Mas a pessoa, quando olha no espelho, tem um reflexo que lhe desagrada terrivelmente. Ah, terrivelmente. Mas alguns usam a doença justamente para ter pessoas ao seu redor. Até acreditam que realmente são tão doentes assim, mas na verdade não são. Não podem assistir nada sobre uma doença que conseguem ter sintomas daquela doença no dia seguinte. Ah, eu tenho isso. Ah, realmente eu sou aquilo. Ah, então deve ser por isso. Sentiu uma dor do cansaço no outro dia, já vai consultar no Google. O Google, tudo é câncer. No Google, tudo é risco de vida e tudo é câncer. É impressionante. E como diz aquela avó que vai na igreja, tudo é falta de oração. Mas há alguns que chegam a cultuar a dor. Cultuar a dor.
Isso veneram a dor, escravizam pessoas ao redor por causa da dor. Por exemplo, tem mulher que culpa o marido porque ela menstrua, e ele não. Então você vai ter que pagar. Você não sabe o que é isso, porque você não sei o quê, porque você... E está lá, cara oprimido. Tem homem que se aproveita de uma mulher, ou se aproveita dos filhos ou da mulher, abusando, exagerando para obter vantagens, porque está resfriado e não presta para mais nada. Tem funcionário, presta atenção no que eu estou falando, tem funcionário metendo atestado a rodo na empresa, dizendo que é suspeita de Covid. Esses 2 últimos anos, então, suspeita de Covid, eu estou assim, mete atestado. Quer ficar em casa 15 dias, mete atestado. Tem nada. E vai meter um atestado em cima do outro. E tem pessoas que é impressionante, já tem a cara do SUS. Porque chegam quase morrendo. Parece aquele clipe do Michael Jackson, chega assim, ó. Chega no SUS, porque quer ficar metendo atestado. Pode trabalhar, pode fazer as coisas. Tudo bem, não pode exagerar. Mas o que eu estou dizendo é algumas pessoas que querem ter a doença acima da verdade, acima de Deus, acima de Bíblia e de tudo isso. Olha só. Você está entendendo o que eu estou falando? Diz a Bíblia que quando o homem pecou, aliás, olha só, eu pulei uma parte aqui, bem da verdade, nós vivemos tempos em que as pessoas estão muito conformadas com a doença, porque aprenderam a tirar vantagem da doença. Você conhece alguém que tira vantagem da doença? Conhece ou não? Às vezes adolescente, às vezes jovem. Não, acho que eu não estou legal, é melhor não ir para a escola. Você conhece aquela pessoa que não faz nada em casa, porque fala, não sei, eu estou num desânimo, eu não sei, parece que quer ficar possesso. Algumas pessoas, não outras pessoas, alguns casos são realmente casos espirituais. Então, o primeiro ponto que me chama a atenção aqui, essas pessoas, primeiro que elas excluem, mesmo dizendo que são cristãos, excluem totalmente Isaías 53 da vida delas. Excluem. Não querem tomar posse da cura. Se conformam com algumas coisas. Primeiro ponto. Então, você veio aqui hoje, primeiramente, para você ter, antes do teu corpo curado, ter a tua mente curada. Tudo começa no espiritual e se manifesta nesse mundo físico e material. O Espírito Santo, ele tem contato com o nosso espírito. E às vezes isso é de tal forma que transborda pela nossa alma e chega até o nosso corpo. Às vezes isso transborda em nosso corpo e chega até o próximo. Eu estou te convocando a não se conformar com a doença. A doença hierárquica, a doença familiar, porque o meu pai teve, a minha mãe teve, não sei quem teve. Meu irmão, eu descobri que a minha família tem um histórico terrível de trombose. Meu pai, somos em 11 irmãos. Meu pai várias vezes, o meu avô terrível, o meu bisavô teve que amputar as pernas. As minhas irmãs, só 2, uma é naturalista, a outra não sei o que deu nela que não teve, mas as outras irmãs todas tiveram. Uma nunca teve filho, teve uma trombose seguida da outra, a outra também, todas muito magras, e com trombose. Os meus irmãos, tem um que eu fui lá, magro, aquele é magro. Aquele é magro mesmo. Aquele que usa um paletó de uma listra só. As pernas escuras de trombose. E Deus sabe como eu orei por isso, minha esposa também. E essa semana eu fiz um exame genético, eu tive que fazer um exame genético, semana passada, aliás, para ver se eu tenho esse DNA implantado, ou esse cromossomo que eles chamam implantado, para ver se eu tenho essa possibilidade de enfim. Meu irmão, como eu repreendi isso aí, eu e minha esposa, graças a Deus, eu não tenho esse DNA.
Eu não tenho esse problema, mesmo tendo o mesmo tipo sanguíneo, mesmo tendo tudo isso. E eu lembro que quando eu trabalhava no hospital de office boy, com 15, 16 anos, eu andava o dia inteiro. Era o dia inteiro andando. E a dor nas minhas pernas era terrível. As veias ficavam grandes, a perna ficava pesada. Eu lembro que teve um dia que eu não aguentava, mas eu precisava trabalhar. Eu precisava trabalhar, sustentar a minha esposa, filho. Na época tinha só Eduardo, que era bebê ainda. Precisava trabalhar. E eu lembro que eu estava num corredor do hospital andando, a dor na perna terrível e pesando. Eu estava mancando. E aquele dia eu comecei a orar, já era cristão, e eu comecei a orar, e eu comecei a falar para Deus naquele corredor: Senhor, eu já li na tua palavra que o Senhor levantou pessoa que não andava, o Senhor curou paralítico, o Senhor deu vista para o cego, eu já vi testemunhos de cura de câncer, e de todo e qualquer tipo, o Senhor pode curar minha perna. E eu andando e fazendo serviço, e o Senhor pode curar minha perna. Naquele momento eu comecei a sentir um calor muito forte na minha perna. Eu nunca mais tive esse problema, eu nunca mais, na mesma hora eu fui curado. Eu testemunhei para várias pessoas esse tipo de coisa. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não pode aceitar isso, meu irmão. A mente de algumas pessoas está escravizada pela doença. Porque eu tenho isso aí. Eu não estou dizendo que você não tem que cuidar da tua saúde. Quem vai dizer que você está curado é o laudo médico. O laudo médico vai dizer que você está curado. Então, não, pela fé eu já fui curado. Eu não vou tomar mais esse remédio. Não é assim que se faz. Isso é irresponsabilidade. Tem que ir no médico, o médico vai falar: ó, você não tem mais isso. Não precisa tomar mais esse medicamento, não. Teve um caso de um homem da 10ª igreja, um diácono, conheço desde criança. Uma benção, hoje. Mas ele era da igreja, cresceu na igreja, e de repente se desviou. Uma altura da vida, traiu a esposa, começou com os sintomas, fez exame e estava com soro positivo. Estava com AIDS. Ele ficou arrasado. Aquilo, alguns anos atrás, a AIDS era uma condenação. Hoje o coquetel ele não faz mais aquele efeito no fígado. A pessoa não morria da AIDS, a pessoa morria do fígado, porque o coquetel ele era muito pesado. E aquilo deixava o fígado intoxicado. A pessoa durava 10 anos, 15 anos, isso nos anos 90 ainda. Então, o efeito colateral era terrível. Então, aquilo era, o cara foi declarando: bem, eu já estou morto praticamente. Se arrependeu, voltou para a igreja, dobrou o joelho no altar numa campanha como essa: Senhor, o Senhor pode trocar o meu sangue. O Senhor pode, eu não aceito isso. Porque as tuas misericórdias podem me renovar. O Senhor pode me perdoar. Se o Senhor me devolveu o casamento, o Senhor devolveu a salvação, o Senhor pode me dar fôlego de vida, o Senhor pode prolongar. Ele tem um catatal de exame soro positivo. E ele tem um catatal de exame soro negativo. Pastor Silvio, que já veio aqui na igreja, trouxe os exames dele, para quem quiser ver. Ele também. Ele usava droga injetável na juventude dele. Soro positivo. Um dia ele veio testemunhar aqui na igreja. Ele se converteu, estava numa roda de oração. Ele era da 19ª. Numa roda de oração. E ele falou que teve uma visão na hora, que um anjo chegou com uma seringa, tirou o sangue dele, e o outro anjo colocou um sangue novo nele. Todos os exames deram negativo. Os mais específicos, inclusive, deram negativo. Mesmo com todos os exames de meses, e ele traçando e falando o que aconteceu. Cadê a irmã Zilda? Não está aqui hoje, né? A irmã Zilda, filha da irmã Maria Helena, né? Pastora Maria Helena ali. Você lembra do milagre dela, né? Eu lembro que um dia ela chegou para mim: pastor, ora, porque estava com o útero tomado de câncer ali. Falei: vem aqui, nós vamos orar por você. Deus é Deus de milagre. Oramos por ela. Quando ela foi fazer exames, que ela entrou numa máquina fazer alguns exames, alguma coisa assim, né? Escorreu um líquido por ela. Fizeram os exames. Ela não tinha mais nada no útero. Ela não precisou tirar o útero, meu irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse tempo atrás, nós estávamos orando por uma pessoa também que estava com um tumor na cabeça. Simplesmente algo vazou pelo ouvido. E aquela pessoa não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Você veio aqui hoje, primeiramente para você ter a mente curada. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Meu irmão, o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Ele carregou o castigo.
pelas pisaduras, pelo que ele fez, nós podemos ser sarados hoje. Esse símbolo aqui do céu, o cálice aonde ia remédio. O livro de Marcos testifica sobre esse imediatismo, sobre essa cura. Você é cristão, você é pentecostal, meu irmão, você precisa aceitar essa cura, algo que nem os médicos explicam, mas aceitam. O que aconteceu? Deus não criou em você para a doença. Deus não criou em você para esse desânimo. Tem gente que já morreu em vida, não tem ânimo para nada, para ir num parque, não tem ânimo para levantar da cama, para vir para um culto, demora 200 vezes, tem que ir num psicólogo antes, porque não sabe o que quer. Você vê no culto, fica arrependido de ele estar no culto, porque não vê a hora de terminar e ir para casa. É mais ou menos assim. A doença, assim como a morte, foi um acidente de percurso na vida da humanidade. Uma maldição que entrou no mundo por causa do pecado do homem. Diz a Bíblia que quando o homem pecou, a terra foi amaldiçoada. Logo depois, brotou na terra espinhos e abrolhos. Tudo que estava sob o domínio do homem foi amaldiçoado. Todavia entrou nessa terra um que arrancou dessa terra o poder do pecado. O poder do pecado. Que arrancou do diabo a autoridade de deixar o homem doente, porque ele venceu o pecado. Isso foi profetizado em Isaías 53. Sofreu tudo o que era para eu e você sofrer. Ele ficou feio, como diz Isaías 53, versículo 2. Não havia beleza nenhuma nele para que o desejássemos. Ele ficou feio para que eu e você ficássemos bonitos. Você está entendendo? Provérbios capítulo 15, versículo 13, diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas a alma abatida o espírito abatido abate o semblante. Segundo ponto que me chama a atenção. Primeiro que você vê aqui, porque você precisa ter a mente curada antes de ter o corpo curado. Segundo ponto que me chama a atenção. Às vezes a cura, ela não é na hora. Não é na hora. Por isso que precisamos buscar. Porque através disso, Deus nos aperfeiçoa nesse caminho de fé. Milagres, às vezes, eles são instantâneos. Às vezes, eles não são instantâneos. Às vezes, o milagre, ele é progressivo. Por exemplo, Jesus fez um limbo ali, com lama e a saliva dele, passou nos olhos do homem cego. Agora você vai se lavar. O homem lavou, o que você está vendo agora? Estou vendo um monte de gente, parece árvore. Lava de novo. Daqui a pouco o cara lavou e o cara ficou sarado. Isso é, Jesus, às vezes, ele faz a obra dele por etapas. Por etapas. Eu lembro de uma senhora que foi aluna minha do ITQ. Aquela mulher tomava 8 medicamentos para ela não pirar o cabeção. Era medicamento para dormir e um para ficar acordado durante o dia. Mas se não tomar esse medicamento, você vai começar a bater biela. Você vai começar. E foi. Jesus pode te curar. Eu esqueci o nome dela agora. Jesus pode te curar. Jesus pode te curar. Aprenda isso. Jesus, ele vai te curar. Jesus, ele vai te libertar. Ela não toma nenhum medicamento hoje. Para a glória de Deus. Ela já tem os seus 60 e poucos anos. Ela não toma nenhum medicamento desses. Nenhum. Porque gradualmente ela foi abandonando, e isso com prescrição médica. Não precisa mais disso, não precisa mais daquilo, porque Deus pode curar. Deus pode dar rins novos, fígado novo. Deus pode dar uma visão nova. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes a cura é de uma hora para outra, mas às vezes ela é um processo. Ela demora mais dias, como aconteceu com essa mulher. Um dia Jesus chegou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma, e era uma infecção, aquilo significava morte naquela época, não tinha antibiótico, tinha penicilina, e aquela mulher foi curada na hora, levantou e passou a servir Jesus. Eu lembro uma irmã da igreja, que não está aqui, mas estava no culto de domingo, a irmã Marlene, ela estava com um caroço no seio. Bem, ela é da área da saúde faz muitos anos, e ela sabe identificar isso. E ela pediu oração por uma pessoa no telefone, na mesma hora, chorando, e a pessoa orou por ela, e falou, agora coloca a mão de novo ali, apalpa, vê se está ali. E ela começou a chorar. E ela disse, não tem mais nada. Não tem mais nada. Na mesma hora, glória a Deus. Na mesma hora.
Está entendendo? Creia que hoje você pode ser curado. Creia, meu irmão, que quando você for tomar banho, você dará um grito de assustado, porque não tem mais nada. Você está bem. Amém? É verdade. Um dia o pastor Daça foi colocado num leprosário lá em Rondônia. Alguns aqui conheceram o pastor Manuel Daça. Foi colocado num leprosário em Rondônia. A lepra tomou ele primeiro por dentro, depois por fora. A aparência dessas pessoas fica realmente, a pessoa apodrece viva. Simplesmente um dia, quando foram passar uma sonda nele, ele não tinha mais nada. Mais nada, 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 nada. Nem por dentro, nem por fora. E eu perguntei para ele, e por que você veio para Curitiba? Não, mas Jesus me curou. Não, mas é que o sol de lá prejudica demais. Eu falei, mas você não foi curado? Pastor, quando Naamã foi curado, a Bíblia diz que a pele dele ficou como de quem? Como de uma criança. Então o sol prejudica uma criança forte, não é? Curitiba, ele falou desse jeito, mas eu entendi a visão dele. Meu irmão, creia na cura. Creia e coloque a mão sobre aquele enfermo e Deus vai curar aquele enfermo. Aprenda a orar pelos teus familiares que reclamam de dor. Aprenda a interceder, colocar as mãos, repreender a ação demoníaca ali. Perca essa timidez e seja ousado. Porque nós somos cristãos pentecostais. Uma vez o Eduardo ontem, meu menino mais velho, ele fez 21 anos. E eu lembro, quando ele tinha uns 10 anos de idade, ele começou com uma tosse. Você não dá muita atenção porque aquela tosse... Tá. Mas aquilo 2 dias. Aí compra um xarope, 3 dias, 4. Não, vamos levar no médico. Levei no posto de saúde. Chegamos lá, uma senhora oriental, uma médica nova, uma residente oriental. Ela deu atenção, fez o que podia fazer de exame, não apareceu nada. Mas deu um medicamento para ele, vai tomar esse xarope que é mais específico. Beleza. 3 dias depois eu voltei lá, tá? A mesma tosse, só está um pouquinho pior. Aí, pediu mais exames e peguei a mesma médica. Passou mais uns dias, não passou. Voltei lá e peguei a mesma médica, ali no fazendinho. E ela falou, olha pai, realmente eu já pedi tudo, já fiz todos os exames que precisava fazer. Sinceramente, tem um medicamento que ele é parente da morfina. Quando ela falou que é parente da morfina, então, pai, se você quiser tentar, às vezes, olha, teve um parente meu que assim, ele teve uma reação alérgica por muito tempo, até descobrir, e começou, e eu pensei, não, obrigado, doutora, me deu a receita, e eu pensei comigo, eu não vou comprar esse remédio. Peguei o meu filho, fui para o monte orar com ele. Chamei os irmãos, fomos para o monte lá do Flamboyant orar. Quando chegamos lá, o meu filho de 10 anos, Eduardo, viu uns demônios lá no monte. Eu falei, quando isso acontece, Deus tem um propósito incrível. Fique tranquilo. Me abraçou na hora, bem assustado. Eu falei, estenda a mão lá. Ele não pode tocar. Quer assustar você como alguém com a camisa do Atlético. Só isso, camisa da Fanática, coisa feia. Não esquenta a cabeça com isso. Tá? Nós descemos de lá, ele não estava tossindo mais. Quando nós descemos de lá, ele não tinha mais nada. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Às vezes você precisa enxergar do ângulo espiritual e parar de se bater desse jeito. Poxa, o menino 3 semanas tossindo, mal, de noite, de dia, e não parava. Escute o que eu estou falando. Tá? É muito importante isso. Eu lembro que esses tempos atrás o Cristiano ligou para mim, né, Cristiano? Mandou uma mensagem, pastor, o meu corpo está todo pipocado. Lembra disso? Está todo pipocado, pastor, não sei o que é uma alergia, mas eu acho que tem gente tentando fazer trabalho contra a minha vida e coisa e tal, não é? O senhor faz uma oração? Eu falei, vou fazer uma oração no áudio aqui para você. E ele pegou aquele áudio e ele colocou no corpo dele, ali. Na mesma hora, ele está ali, na mesma hora ele foi curado. Na mesma hora sumiu tudo aquilo do corpo dele. Meu irmão, pastor Rogério Amorim, a vida inteira sofrendo com pedra no rim. A vida inteira, fez exames, tinha uma formação genética dele que retia ali, ou era o cálcio, ou era o sódio. Meu irmão, um dia foi um pastor na igreja,
chamou ele para orar no escritório, orou por ele e falou: pastor, a partir de hoje, o senhor nunca mais vai ter problema nos rins. Ele está com 72 anos. Isso já faz uns 25 anos mais ou menos. E ele conta como testemunho: nunca mais teve pedra no rim. Por isso eu acredito em milagre. Eu acredito em milagre. Eu entendo que quando o homem se afastou de Deus, se afastou do Éden, a degeneração humana se desencadeou. O corpo que foi criado incorruptível passou a envelhecer. Mas quando Jesus veio, houve uma conversão. E quando nos aproximamos de Deus, a vida se manifesta em nós mais uma vez. É verdade, quando eu vejo os meus familiares ali, uma situação, outra enfermo, meu irmão, eu já chorei escondido várias vezes, mas eu tenho que orar, meus filhos vêm pedir oração, né? Eu oro para minha esposa, ela ora por mim, eu aceito a oração de todos, e eu oro também, porque a palavra de Deus, Jesus nos ensinou: aquilo que você desligar da terra, será desligado no céu. Aquilo que você ligar na terra, será ligado no céu. E nós temos autoridade para pisar serpente e escorpião. Nós temos autoridade para desligar doença e ligar cura. Ele falou: eu vi Satanás caindo do céu como um raio, e eu te dei autoridade. Você é cristão? Meu Deus do céu. Você é cristão? Você tem autoridade no nome de Jesus, que é essa chave. Terceiro ponto. Mas agora, ele não age mais assim. Ele já agiu há 2000 anos atrás. Agora Deus reage. Agora Deus reage à nossa fé. Você está entendendo? Quem age é eu e você. E Deus reage através da nossa fé. Pastor, como é que pode? Aconteceu aquilo naquela igreja, aquelas palhaçadas financeiras, aquelas pessoas que, você está vendo que acontece isso, mas por que eu escuto testemunho de cura? Porque a palavra de Deus, ela gera fé. Fé é uma ligação com Deus, e essa ligação, ela traz cura, meus irmãos. Essa ligação, ela traz cura. Reaja, Deus reage. Somos nós que reagimos com fé, e Ele reage através da nossa fé. Como eu sempre digo, milagre não é um acidente. Milagre, ele é resultado, fruto de um propósito ligado no céu e ligado na terra. Você lembra de Ana na Bíblia? Lembra? Ela não podia ter filho. Então ela foi até o templo. Então ela orou de tal forma, o coração dela estava amargurado de tal jeito, que ela começou a gemer para Deus. Eu não conseguia nem falar. Ela gemia em oração. Até o sacerdote confundiu ela, pensando que ela estava embriagada. Mas ela: não estou embriagada não, Senhor. A minha alma está muito triste. E ele falou: então fique tranquila. Seja feito conforme a tua fé aí. Seja honrado o teu pedido. E o ventre daquela mulher recebeu vida. E não foi uma vez só. Lembra de Sansão? Ele estava fraco. Ele matou mais de 1000 homens, uma queixada de jumento. Ele estava fraco. E ele pediu para Deus a restauração. E Deus fez verter água de uma rocha. E ele bebeu e reviveu. Eu digo para você, meu irmão, que isso é profético, porque a rocha é Jesus. E essa água continua vertendo até hoje, para que eu e você possamos beber e possamos retomar o ânimo. Nós podemos interceder por pessoas. Tem um homem na Bíblia, que a Bíblia não relata o nome dele, relata a importância dele na época. Ele era um centurião romano, isso é, ele era responsável por 100 soldados. E ele chega para Jesus e ele fala: Senhor, eu sei que o Senhor pode curar, porque eu sei o que é autoridade. Eu digo para um soldado: vá, e ele vai. Eu digo para ele: vem, e ele vem. Então eu entendo o que é autoridade, e eu reconheço que o Senhor tem autoridade. Se o Senhor, Jesus falou: então eu vou até lá. Ele: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Gente, um romano falar isso para um judeu: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu tenho certeza, eu sei o que é autoridade. Se o Senhor falar uma palavra, eu sei que o meu criado, um dos meus soldados, ele vai ser curado. E Jesus fala sobre fé. Jesus fala: seja feito conforme a sua fé. E a Bíblia diz que aquele homem recebeu a cura naquele mesmo instante. No mesmo instante.
A Bíblia diz que 4 amigos intercederam por um amigo que estava tetraplégico. Eles enfrentaram uma multidão para fazer com que aquela pessoa se achegasse até Jesus. E quando conseguiram fazer com que aquele homem chegasse até Jesus, a Bíblia diz que aquele homem foi curado completamente. Jesus nos deu autoridade, como eu falei para você, para pisar serpentes e escorpiões. Eu lembro aqui o irmão Milton, algumas pessoas que vão lembrar, tinha um problema crônico na coluna. Já tinha feito tudo, qualquer coisa que você imagina, durante a vida dele, ele estava com 40 e poucos anos, e um dia ele está aqui no culto, simplesmente ele pede uma oração para a pastora Terezinha. A pastora Terezinha começa a orar por ele, aquele homem cai, e a pastora Terezinha orou por ele, fez assim, e orou, e aquele homem levantou. Ele nunca mais, eu converso com ele, ele mora lá em Belém do Pará, ele nunca mais apresentou nenhuma enfermidade na coluna dele. Nenhuma enfermidade mais. Uma vez, ele estava se afastando da igreja. Ele veio num culto e veio aqui na frente do altar num apelo que eu fiz. Quando eu coloquei as mãos nele para orar, eu falei no ouvido dele, eu vi uma espada sendo colocada na tua coluna. Só vi isso. E depois ele me procurou, talvez ele assista. Depois ele me procurou, ele falou, pastor, não que ele estava desviado não, mas às vezes as pressões da vida são muito fortes. Ele falou, pastor, eu não posso sair dos caminhos de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque, cara, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se aproxima da vida, mais você se aproxima dessa regeneração. Então, quarto ponto que me chama a atenção. Aliás, teve mais um aqui para contar. Eu lembro da irmã, uma senhora Inês. Eu era lá de uma comunidade que eu ajudava. E eu estava começando a pregar aqui, ajudar aqui, e eu conhecia ela de lá. E ela pegou, as filhas dela me ligaram, falou, Carlos, eu já era pastor, mas ela falou, Carlos, a mãe está com um problema terrível nas costas, como ela trabalha com idosos, ela está com um problema terrível nas costas. Podia fazer uma oração? Mas eu vou até aí. Quando eu cheguei na casa, a mulher estava com uma bola. E daí, fomos ver, era uma hérnia que saltou dela. Sabe que a hérnia é aquele músculo, quando o músculo rasga, alguma coisa assim, não é? É isso, né? Ela estava com uma bola desse tamanho nas costas. Vamos orar. Mas a senhora precisa ir no médico, eu falei para ela. Tá? Vamos orar. Eu coloquei as mãos sobre ela e orei. No outro dia, pela manhã, eu liguei para lá. E como é que está a mãe? A mãe está no tanque lavando roupa e está fazendo tudo. Sumiu aquela bola, não tem mais nada. Você está entendendo o que eu estou falando? Essa noite é noite do Senhor Rafá. É a noite que Deus cura. Nós somos pentecostais. E a marca de um pentecostal é crer no incrível, crer no impossível, ver aquilo que é invisível, ouvir aquilo que é inefável. Depois que nós fomos queimados pelo fogo do Espírito Santo, nós deixamos de ser normal. Deixamos de ser normal. Nós, às vezes, perdemos até a compostura na oração. Nós cremos em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Alguns se acomodaram na fé, deixaram de ter essa expectativa. Buscam somente milagres sentimentais ou milagres financeiros, mas se acomodaram em milagres físicos, milagres de cura. No Novo Testamento, a cura divina tinha um motivo. A cura divina deixou Jesus famoso. Abria os olhos e os ouvidos espirituais para que as pessoas ouvissem o Evangelho e a palavra penetrasse no coração delas. Pois o coração do povo estava duro por 10 gerações. 400 anos sem Deus se manifestar na terra. Meu irmão, uma mulher depois da cura passou a servir Jesus, que é a sogra de Pedro. Um homem lunático, chamado da região da sua terra, gadareno, ele testemunhou Jesus depois da cura. Um homem leproso contou para todos o que Jesus fez na vida dele. Pedro e João indo para o templo, um paralítico pedindo esmola, e eles falaram, prata e ouro nós não temos, mas o que nós temos, nós estamos te dando. Levanta e anda em nome de Jesus. E a Bíblia diz que o homem pulou, e ambos entraram no templo para orar.
Olha só. Fé é ausência de dúvida. Dúvida gera a angústia psicológica, física, que te impede de dar o passo do milagre. E hoje você vai testemunhar um grande milagre na tua vida, pois nós iremos expulsar essa enfermidade e você será curado em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Já parou para pensar que existem batalhas espirituais quando mensagens dessa são entregues? Domingo de manhã eu trouxe uma mensagem aqui sobre libertação, sobre... Meu irmão, era gente caindo possessa, teve gente que caiu possessa naquela sala ali, batendo o pé assim, fazendo assim, tirando a atenção de todo mundo. Pessoas sendo libertas, mas o clima pesado, os que são mais críticos ficam pior ainda, os que estão sonolentos, mais desatentos ficam. Estou trazendo a mensagem hoje, uma moto endemoniada, você viu? Passa para lá, acelera aqui, acelera, não, e vai para lá, e vai para cá, irrita um, irrita outro, e não sei o quê, mas tudo isso para tirar a tua atenção, tudo isso para tirar o teu foco. Isso, cada vez que uma lâmpada se acende no lugar que está cheio de pernilongos, os pernilongos atacam a lâmpada. Você está entendendo? Quando Deus acende a luz, naturalmente um inimigo se manifesta, quer tirar a tua atenção. Deus quer sarar o seu corpo. Meu irmão, tem pessoas aqui de idade já, estão muito bem de saúde. Tem gente nova que não consegue levantar da cama. De desânimo. Tamanho é o desastre psicológico. Jesus vai entrar com providência na tua vida hoje. Quando você escuta os testemunhos do pastor A. Allen, se você procurar na internet, as pessoas sendo curadas ao vivo ali, pessoas numa cadeira de rodas sendo levantadas, pessoas que estavam numa maca, pessoas que estavam morrendo de câncer, secas, que não podiam tomar leite, e o rapaz até falou, o meu desejo era tomar leite, e olha o estado que eu estou, não posso comer nada e tomar nada, pois hoje você vai tomar leite, arruma uma caixa de leite aí, ora pelo camarada, o camarada levanta, e ele ensinou, olha o que o pastor ensinou, e aprenda o que eu estou falando para você, quando você vai orar para uma pessoa que está com câncer, você ora e pede para o câncer morrer. Ore e repreenda, ordene que o câncer morra. Porque é uma célula viva desordenada que está crescendo no corpo de alguém. Ordene que o câncer morra. Deus nos deu essa autoridade. Deus nos deu essa autoridade. É interessante, o rapaz levanta ali naquele estado e ele começa a tomar leite. Todos glorificam. E tantos outros. Quem não enxergava, gente. Eu já vi isso, a tia Sá. Chamava ela de tia Sá, usava um fundo de garrafa, daquele que a lente ficava verde, meu irmão, ela quase morreu um dia, quando ela voltou, a intercessão, ela viu a roda de gente intercedendo, meu irmão, ela não usa óculos até hoje, tem um olhar biônico aquela mulher, o olhar de uma coruja. Deus pode te curar, seja do que for, e você vai testemunhar Jesus, amém? Talvez você não pare em emprego nenhum por conta disso. Pastor, me dá um desânimo às vezes. Sabe o que é, pastor? Então a anemia, meu sangue velho fica fino, eu não sei o que é. Jesus vai entrar com providência na tua vida. Você não vai mais aceitar isso. Você não vai mais aceitar isso. Pastor, é que eu sou muito tímido, Você não vai mais aceitar isso. Eu sou uma pessoa tímida, eu sou curitibano, gente. Só que a minha fé é maior do que a minha timidez. Deus quer fazer milagres através das tuas mãos também. Você tem alguma situação que desagrada você? Se você pode colocar a mão na parte do teu corpo, você coloca. Se você não pode colocar a mão na parte do teu corpo, você vai colocar simplesmente a mão no teu peito. Assim. Pastor, eu vou interceder por alguém que está lá na minha casa. Então você vai colocar a mão na tua cabeça, no momento. Por alguém que você conhece que está enfermo. Pastor, eu vou orar por você agora. Você vai ser curado. Você vai ser curado em nome de Jesus. Seja pâncreas, seja fígado, seja rins, seja pulmão, seja no teu sangue, você vai ser curado. Seja de labirintite, você vai ser curado. Seja da questão dos olhos, você vai ser curado, curada, meu irmão, desse desânimo teu. Mas você vai precisar se apossar de Isaías 53.
Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou. Eu vou orar por você. E você vai ligar a tua fé aos céus. Você vai confessar. E você vai dizer que você não aceita essa enfermidade. Você não aceita essa enfermidade. Jesus vai te curar. Essa enfermidade não te pertence. Jesus levou na cruz do Calvário. Eu vou orar por você. E depois você vai testemunhar. Deus Todo-Poderoso, essa pessoa que está na sua casa agora, essas pessoas que estão aqui, meu Deus, vários e vários milagres foram testemunhados. Eu não sei se essa pessoa já foi condenada por um laudo médico. Eu não sei, Pai, se essa pessoa, os seus familiares morreram pela mesma situação. Mas, Pai, através de uma oração que liga algo no céu, sabemos que podemos governar, Pai, sobre esta doença, podemos repreender essa doença, podemos, Pai, queimar todo esse mal, podemos, Pai, ordenar que este câncer morra, em nome de Jesus. Que essa pessoa comece a sentir agora esse mesmo fogo, esse mesmo calor que eu senti aquele dia. Que essa pessoa comece a sentir agora essa unção do Espírito Santo tomar conta de toda a sua estrutura celular. Que essa pessoa neste momento, ela venha receber o fogo do Espírito Santo, venha ser envolvido, venha ser renovado, que o corpo dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo, venha ser sarado, pois nós estamos repreendendo toda macumba, nós estamos repreendendo todo feitiço, nós estamos repreendendo o nome de qualquer pessoa, Pai, que esteja na boca de um sapo, numa encruzilhada, nós estamos repreendendo em nome de Jesus Cristo, toda aquela formação genética que quer destruir a vida dessa pessoa. Estamos repreendendo essas alergias, repreendendo neste momento doença de pele, essas doenças nos olhos, estamos repreendendo agora toda degeneração mental, seja Alzheimer, seja demência, estamos repreendendo toda doença do coração, estamos repreendendo em nome de Jesus Cristo, meu Deus, esse desânimo, essa depressão, estamos repreendendo agora doença nos rins, no fígado, no estômago, no intestino, estamos repreendendo no nome de Jesus Cristo, meu Deus, as doenças dos pulmões, estamos repreendendo, amarrando, colocando por terra, que o teu fogo santo venha envolver agora, através dessa fé, em nome de Jesus Cristo, nós expulsamos, em nome de Jesus, sai agora todo este mal, em nome de Jesus Cristo, Deus, manifesta a tua graça hoje, Pai, que essa pessoa tenha respostas dos laudos médicos, que essas pessoas glorifiquem o teu nome, Jesus, por onde passar, contando o que o Senhor fez, o milagre que o Senhor causou, Pai, para que nunca mais, Pai, essa doença que pegou uma vez, venha se aproximar novamente. Assim, nós desligamos todo este mal, todas essas doenças, e nós ligamos a restauração, a cura, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém, graças a Deus. Receba a graça de Jesus na tua vida. Não esqueça que Ele te deu essa autoridade. A doença do vício, ela também tem um CID, e Deus também sara. Essa ansiedade descomunal, essa inquietação descomunal, tá? Não aceite isso na sua vida. Amém, povo de Deus? Deus é